então a segunda parte sobre intertextualidade. A gente vai começar a conversar sobre a epígrafe, né? A epígrafe é uma das possibilidades de vozes do texto que a gente diz, que é quando a gente se apropria, na verdade, de uma frase já existente, às vezes uma imagem, uma pintura, um quadro, que de certa forma dialoga, mais uma vez, né, com o tipo de texto que está sendo produzido, e que a gente dá os devidos créditos a esse autor. Ele não é considerado um plágio porque você caracteriza como sendo realmente uma cópia, né? É uma forma de você promover, por exemplo, uma certa relação de homenagem ao teu texto, à forma como você escreveu. Ela pertence a um outro artista e a gente mantém essa mesma estrutura, né? Ela é bastante utilizada em capítulos de livros ou introduzindo o próprio livro naquelas primeiras folhas que antigamente a gente chamava que eram as folhas de rosto, né? Onde você tem a capa do texto, do teu livro, daí de repente você tem o índice e depois uma homenagem, uma dedicatória, e existe uma epígrafe, normalmente bem embaixo daí, né, nessa folha do livro. Nas teses de doutorado, nas dissertações de mestrado, monografias, então é uma coisa bastante comum. O exemplo até que a prof trouxe para vocês é o exemplo de uma folha, né, de epígrafe na monografia, seguindo as regras da BNT, mas para vocês visualizarem mesmo onde é que ela ficaria, o posicionamento e como ela ficaria. Então, tem a epígrafe, que não é obrigatório escrever, você não precisa dizer que é uma epígrafe, você mantém toda a página em branco, e aqui embaixo, por exemplo, alinhado à direita, bem no finzinho, a gente coloca, por exemplo, a epígrafe, uma frase, né, uma mensagem, uma imagem, como a gente conversou. Na minha, por exemplo, eu usei uma imagem, uma pintura, e embaixo eu coloquei uma frase de um outro autor, que nem tinha relação, mas que já dialogava com a pintura e que, por consequência, ia dialogar com o próprio conteúdo do meu texto também, tá? Então, a epígrafe é bastante estruturada. Depois, a citação também é uma transcrição exata daquilo que o autor usou, então uma maneira explícita de você mencionar que você está usando aquela citação. Muitas vezes ela funciona como um argumento, né, que a gente diz, um argumento comprobatório daquilo que você usou. Então, muitas vezes tem dados, muitas vezes tem um pensamento, é uma forma de você, de certa forma, confirmar a partir de um autor já conhecido, de uma pesquisa, né, que você está usando um pensamento adequado, você está usando uma forma adequada. Então, ele é um argumento comprovatório daquilo aí. É uma transcrição exata do que o autor, e que a gente costuma dizer, né, já citar desde o comecinho. Por exemplo, segundo Milan Kundera, nunca se pode saber o que se deve querer, pois só se tem uma vida e não se pode nem compará-la com as vidas anteriores, nem corrigi-la nas vidas posteriores. Então, a gente promove essa citação, introduzindo o autor. Muitas vezes, se veio de um livro, a gente coloca a página do livro, o ano de publicação, a gente faz tudo bem organizadinho, bem redondinho, para evitar o plágio e evitar que você seja, né, considerada plagiadora desta obra. Então, a gente usa a citação também. A alusão ou referência é uma forma muito parecida, mas a gente diz, eu vou fazer alusão a alguma coisa. É uma forma de brincar, né? De fazer referência a um outro texto já existente, uma menção a um outro texto já existente, que pode ser explícita ou implícita, né? Por exemplo, eu ganhei um presente de grego, então você está fazendo alusão ao que aconteceu, por exemplo, com essa condição do presente de grego. O meu computador foi invadido por um cavalo de Troia. Também é alusão a uma situação, por exemplo, que ocorreu ao cavalo, a estrutura de madeira durante a Guerra de Troia, né? Que foi um presente enviado aos troianos e que é um presente de grego, que foram os gregos que enviaram, né? Então, ali dentro, por exemplo, depois teve uma surpresa não positiva, assim, né? Uma surpresa negativa
aos que receberam aquilo ali. Então, quando a gente diz que eu ganhei um presente de grego, normalmente você ganha um presente que não tem muita utilidade, que você não tem nenhum de guardar aquilo dentro da tua casa, alguma coisa que você desconsidera útil, por exemplo, para o teu arsenal de objetos, tá? Então, a gente faz alusão, faz referência a alguma situação, algum momento que aconteceu, né? Bastante comum, normalmente até são expressões, a gente faz comparações com expressões bastante usuais. Então, o hipertexto é bastante comum e é o que a gente tem feito muito com vocês no Moodle, por exemplo. O hipertexto nada mais é do que a inserção de um texto dentro de outro texto. Então, ele gira em torno de uma rede de informações. São exemplos bastante comuns, os links que a gente coloca, então, online para vocês, né? Como, por exemplo, a gente começa o textinho, aula 1, 14 de maio, e aí a gente faz toda uma introdução que a gente vai fazer e a gente pede para vocês acessarem, por exemplo, o link ali, e vocês vão apertar naquele link e aquele link vai te direcionar, por exemplo, a uma página, ao endereço do YouTube, a um vídeo que você tem lá no canal de um determinado professor. Então, são hipertextos, são os exemplos mais fáceis que a gente tem hoje, né? Então, até aqui embaixo traz uma informação bem importante, ó, eles possibilitam o acesso a novas produções, dando origem a um tipo de leitura diferenciada, né? O hipertexto pode ser representado por anotações em margens e rodapés de livros que proporcionam ao leitor o acesso a novas informações. Então, não precisa ser exclusivamente esse link. Quando você pega, por exemplo, um texto, um livro que você está lendo e que aquele livro traz, a gente tem isso bastante presente nos romances, a gente até diz que são notas de rodapé, por exemplo, embaixo, né? O autor fala de alguma coisa, cita alguma informação, produz uma intertextualidade, às vezes, com um livro anterior que ele fez, e aí ele coloca um númerozinho, né, pequenininho em cima, subscrito, e aí a gente, por exemplo, olha na nota do rodapé e ele explica o que é aquilo ali, aquela situação, de onde vem, uma história, ou às vezes ele, por exemplo, só cita assim, como, por exemplo, a lenda da sereia, e aí, como ele não consegue identificar que todo leitor daquela obra vai saber o que é a lenda da sereia, então às vezes ele produz um hipertexto, e daí lá embaixo, na nota de rodapé, ele conta essa lenda da sereia. Não se encaixaria, por exemplo, ali no momento da história, porque talvez fosse desvincular, né, a leitura, ou desvincular o leitor, mas ele pode também trazer essa informação, então, para um leitor mais atento, um leitor que busca uma informação sobre aquele momento da citação, uma forma de dialogar de novo com outros textos, né? Depois a gente tem a tradução, que é essa transferência do guiar, a gente tem isso bastante comum, as pessoas têm usado isso muitas vezes, né, no Instagram, onde tem o perfil, a descrição do teu perfil, em textos mesmo, nada mais é do que uma forma de você traduzir, utilizar expressões, né, às vezes você usa uma expressão e já coloca embaixo o significado daquela expressão. Então, aqui não tem muita, não gera, né, muita desinformação, porque isso daqui é algo bastante recorrente no dia a dia de vocês, né? Crossover, talvez hoje para mim seja um dos mais interessantes. Em português significa interseção, né? E essa interseção é justamente quando você tem um cruzamento, por exemplo, numa via, ou quando você tem uma via mesmo, como a gente tem, por exemplo, a via expressa, em que você vai ter ali uma interseção entre duas, né? Você tem uma, por exemplo, do Estado e uma nacional, e elas coincidem. Então, essa interseção, essa junção entre os dois, entre coisas diferentes, promovem esse tipo de texto, esse tipo de interferência de textos. É quando a gente usa, por exemplo, 2 ou mais personagens, cenários, que podem ou não ter relação, né, com episódios anteriores ou com histórias anteriores, produtos, mídia. E a gente vê que, na verdade, às vezes são produtos distintos, personagens distintos, histórias diferentes, mas que elas passam a interagir no mesmo produto. Isso tem sido usado com muita frequência, talvez seja até o modismo hoje das séries, em que a gente encontra, por exemplo, esse diálogo diferente, de quem acompanha, né, consegue perceber personagens de séries diferentes e que são inseridas dentro de uma determinada série.
E ela não aparece de forma, por exemplo, implícita, né? Ela é explícita mesmo. A gente percebe essa interação, a gente percebe essa interseção, essa divisão ali dentro. Como, por exemplo, o exemplo que a Prof colocou aqui é o do Chicago, que é uma série, né? E essa série, por exemplo, ela se divide em 3 diferentes séries. Tem Chicago Med, Chicago Fire, Chicago PD, que são coisas diferentes, né? Um é um departamento de polícia, o outro de investigação, né? O outro de bombeiros e um de um hospital, então é médica. E aí vários episódios, por exemplo, acontecem esse dialogar entre essa série, esses personagens. E, às vezes, por exemplo, eles estão fazendo uma investigação com relação a uma vítima de estupro, essa vítima está internalizada, então eles vão até o hospital, a gente percebe os médicos que estão ali. Se você assiste essa série Med, por exemplo, aquele médico dia a dia, então eles conversam. Daqui a pouco essa vítima foi atendida pelos bombeiros, então são os personagens reais da outra série. Como já apareceu também nessa mesma série aqui do Chicago, pedi várias vezes essa personagem aqui, que é a Olivia, se eu não me engano, que ela pertence a essa série que fala de vítimas, né, de vítimas especiais. Então, ela aparece aqui, geralmente, quando são casos, segunda temporada, se eu não me engano, são casos, por exemplo, de vítimas de estupro, normalmente, e esse chefe aqui, né, ele acaba chamando a Olivia para participar da investigação. Então, ela vem como uma personagem de outra série inserida dentro dessa daqui. Isso é o que a gente chama de crossover, tá? E é um tipo de intertextualidade, porque são, de certa forma, vozes que estão inseridas dentro do nosso texto. E a gente tem trabalhado desde o início do ano que quando a gente aborda essa condição de texto, a gente está falando dos mais variados. Então, tudo isso daqui são textos, né? Tirinhas, charges, a gente começou com Vida Maria, lembra que era uma construção completamente diferente. Então, o texto está presente em todas as nossas situações e nas mais diversas possibilidades de leitura, tá?